A crise hídrica que afeta todo o estado de São Paulo e a falta de tratamento de esgoto foram alguns dos temas abordados durante a audiência pública sobre o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O superintendente Afrânio Sobrinho apresentou o orçamento do setor. O nosso orçamento para 2014 ele prevê uma receita total de 767,97 milhões, compostos de recursos oriundos de aplicações financeiras, portanto patrimoniais, 0,78 milhões. Serviços prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 351,84 milhões. Outras receitas, execuções de dívidas e execuções, 378,32 milhões. Alienação de bens, 0,2 milhões. Transferências correntes, capital, aí, na Agência Nacional de Águas, 0,01 milhões. Transferência de capital proveniente do REAGUA, que é um programa do governo do estado, 0,5 milhões. E financiamentos através da Caixa Econômica Federal, no âmbito do PAC, 36,32 milhões. O orçamento de equivalente a esta receita de 767,97 milhões prevê 89,867 milhões para pagamento de pessoal, no que se inclui os encargos, 0,001 milhões de juros e encargos de dívida, outras despesas 483,405 milhões, 108,383 milhões para investimentos, 0,813 milhões de amortização da dívida, 2,6 milhões reserva de contingência e 82,898 milhões repasses financeiros. O vereador Guti, do PV, questionou os índices de tratamento de esgoto e também a postura do município na crise da água. Quantos lares guarulhenses hoje têm ligação de esgoto? Ou seja, quantos lares hoje o seu esgoto vai para a estação de tratamento de esgoto? Qual é a porcentagem e qual é o número real? No mais, eu só queria saber da questão do racionamento da água. Como que Guarulhos está se portando, quais são as medidas a serem tomadas para que esse racionamento acabe o mais breve possível. A gente sabe que, infelizmente, em Guarulhos, o racionamento não vem só em época de escassez, como está acontecendo agora. A gente sabe que vários bairros da cidade têm 2 dias sem água, um dia com água, outro sem água. Quando é que isso vai se normalizar? Existe um plano efetivo do SAAI para que todos os moradores guarulhenses consigam ter água todo dia? Obviamente que, excetuando esse período de seca, de grave seca, quando que isso vai acontecer? Muito obrigado. Os vereadores Novinho Brasil, do PTN, e Lamé, do PTdoB, também abordaram essas questões. Mas nós sabemos que a crise da água, gente, não é uma questão de Guarulhos, não é uma questão do SAAI, e sim uma questão do Estado, do país e até mundial. Uma situação até preocupante. Eu estive recentemente visitando algumas represas e realmente assusta, dá medo você ver o que era as represas há alguns anos e o que é atualmente. A situação que está é situação assustadora, a crise da água, Então nós não podemos dizer que é uma questão do SAAI, que é uma questão de Guarulhos, que é uma questão de São Paulo. É uma situação quase que nacional. Temos aí várias cidades com racionamento muito duro, muito complicado, pela uma questão climática, a falta de chuva. A questão do tratamento de esgoto, ela é muito custosa para a cidade. Ela tem um custo muito elevado, embora os recursos sejam federais, mas tem a contrapartida municipal, certo? Eu reforço a pergunta do vereador Novinho Brasil. Qual a previsão da conclusão das estações de tratamento de esgoto?
e se a estação Várzea do Palácio já está em pleno funcionamento ou não, se as outras estão ou não. O superintendente do SAAI anunciou ainda expectativas de tratar 80% do esgoto até 2018. Em relação às unidades de tratamento, quero lembrar o seguinte: hoje a gente tem 3 unidades já implantadas e que 2 delas já estão em operação há algum tempo, e Várzea do Palácio, que foi uma outra pergunta que foi feita, que ainda está sendo colocada em regime, colocada em funcionamento. A gente está passando agora por um período de transição e a gente acabou de finalizar um processo de contratação de uma empresa que vai prestar esse serviço para a gente ao longo dos próximos 30 anos. A empresa que venceu a licitação é a OAS e por força infelizmente, olha, a gente tem acompanhado o noticiário em jornal, mas as coisas são exatamente como são. A gente abre um processo licitatório e não tem domínio nenhum sobre o que vai acontecer nesse processo. Essa empresa, ela tem contratualmente a obrigação de implantar o restante do sistema e prestar o serviço de tratamento ao longo dos próximos 30 anos. E até 2018, tá certo? Nos propiciar a condição para tratar 80% dos esgotos. E a partir daí, avançar para que a gente possa, então, atingir os tais 100%. Com o advento da crise, ela vem se agravando a cada dia, certo? E isso é preocupante, extremamente preocupante. Primeiro, a gente teve uma redução de cerca de 400 litros por segundo nos 4.000. Portanto, para uma demanda de 4.600, a gente passou a contar com cerca de menos de 4.000, de 3.600, um déficit de 1.000. E hoje a gente está com a disponibilidade de tão somente 3.200 litros por segundo, aproximadamente, 3.100, 3.200, o que gera um déficit aí de mais de 1.000, 1.500 litros por segundo. Portanto, é impossível, né, numa situação dessa, que a gente consiga atender de forma plenamente satisfatória a toda a cidade. Por isso ocorrem faltas pontuais, por isso a gente teve que implantar o rodízio. Quero dizer a respeito do rodízio que essa é uma divergência que eu tenho em relação, inclusive, e entendo perfeitamente os técnicos que da Sabesp que não optaram por essa forma e preferiram fazer gestão na redução do consumo pelos próprios usuários. O rodízio, a forma como ele está colocado aqui, ele pelo menos garante que a pessoa tenha água dia sim, dia não. Pelo menos esta é a proposta do rodízio. Se não fosse implantado, o que a gente teria era uma situação em que, diante do déficit desse tamanho, algumas pessoas teriam água permanentemente, enquanto outras que se localizam em regiões mais críticas da cidade, mais altas e mais distantes dos reservatórios, só teriam água quando o pessoal mais favorecido tivesse satisfeito. Isto é uma situação insustentável. Da forma como a gente fez, a gente não tem distinção de rico ou de pobre, de domicílio ou comércio, de região da cidade para a distribuição da água. Certo? Todos participam de um problema que é de todos. Então, esta é a proposta. Romildo Santos, do PSDB, afirmou que vai investigar a legitimidade da licitação que contratou a empresa OAS para prestar serviços ao SAAI. Me causou estranheza de a OAS ganhar essa licitação de 1.193 bilhões de reais, onde 3 empresas participaram, para explorar durante 30 anos o saneamento. A gente sabe, né, vereadores por presente, que já teve denúncias, e as denúncias pela Polícia Federal, que tiveram facilidades. E nós aqui, como vereadores, né, estou até aqui colocando aqui, o vereador Paulo Sérgio, estou pedindo esse processo para a gente verificar. Porque alguns candidatos a deputado estadual e federal da própria cidade de Guarulhos e outros receberam verba também da OAS nas suas campanhas eleitorais. Então, eu fico aqui preocupado, muito preocupado mesmo, Afrânio,
né? Eu só queria dizer para você o seguinte, que a gente vê aí alguns trabalhos sendo feitos pelo SAI, o SAI está de parabéns. Tem muita coisa a ser feita ainda que já poderia ter sido feita. Eu lembro ainda que o saneamento básico, o governador, que na época era o José Serra, ele que pediu para o Ministério Público Estadual, para encerrar, senhor presidente, para mudar de 30 anos que o Alaipetá fez um acordo com o Ministério Público. E aí, com o Serra, ele dividiu para 10. Agora, essa licitação, no dia 27 de dezembro, me causou estranheza. Eu só queria deixar registrado que eu vou verificar como vereador, principalmente da oposição, se realmente houve alguma coisa aí que eu estou com a pulga atrás da orelha por causa dessas denúncias, vereadores presentes. Ainda durante a audiência, munícipes usaram a tribuna e fizeram reclamações. Porque o SAI, ele abre buraco, ele quebra muitas coisas e quando a gente liga, né, para poder, que ele fez uma obra, ele ligou uma válvula na rua Carlos Miranda, também região do São João, ali do Santos Dumont, e nós ficamos, e não fecharam direito, então ficou um caos para a gente poder estar passando, e eu liguei várias vezes, só era protocolo, mandei vários e-mails, mandaram eu tirar foto, né? Fui lá, tirei foto, mandei, então eles mandavam de volta a ordem de serviço, só ficou só na palavra, só na teoria e na prática nada. Quando a gente liga no SAI, a gente assim, meia hora que você fica com a musiquinha, né? Se a lei fala que é 60 segundos, como que a gente pode ficar meia hora? Né? E, então o atendimento assim é ruim para nós como povo, como população, é muito ruim. Então eu gostaria que o senhor Afrânio me desse essa resposta. E outra coisa, que nós estamos em falta de água. Então, muitas vezes eu passo em algum lugar e tem vazamento do SAI. Na minha rua teve um vazamento, nós ficamos uma semana, né? Água para mim é vida. Então, você liga no SAI, você só recebe o número de protocolo e o serviço não é executado. Então, muito obrigada. Se o SAI quebra qualquer coisa para poder fazer qualquer intervenção no sistema, é sua obrigação e não de qualquer elemento outro, qualquer terceiro, o resgate da condição original em que se encontrava aquele logradouro, certo? Então não tem nada que transferir para Proguaru, não tem nada que transferir para empreiteira, não tem nada que transferir para ninguém. A gente vai verificar o que aconteceu. Acho que é um remanejamento de rede que foi feito naquela região. A gente tem feito muito isso por conta de várias necessidades que a gente tem tido, até para a melhoria das condições de operação do sistema neste momento aqui principalmente. E se até segunda-feira a gente não iniciar o serviço, a senhora pode me procurar que a gente vai ver o que está acontecendo, mas é isso. O superintendente Afrânio destacou também quais medidas o SAAI pretende tomar em 2015 para amenizar a crise hídrica. As ações devem ser focadas muito no binômio aumento da oferta, redução da demanda, né? Aumento da oferta significa buscar outras fontes, novas fontes de produção de água, né? Para que a gente possa eliminar ou pelo menos cada vez mais diminuir o déficit que existe hoje em Guarulhos e ao mesmo tempo na redução da demanda, que significa muito fortemente o combate às perdas e um uso mais consciente da água.